Boa noite! Vamos começar mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre café da manhã. E a pedido de vocês, eu vou fazer 3 versões de overnight, que é uma receita prática, simples e nutritiva, que você pode usar tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde. É legal para carregar também para algum lugar, para o trabalho. Então, realmente é uma possibilidade interessante, que é simples de fazer, mas a gente pode usar tudo que a gente aprende aqui, né, os conceitos da gastronomia funcional, para a gente deixar esse overnight bem nutritivo, bem equilibrado. Eu selecionei 3 opções diferentes aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, pensando nos benefícios que essa mistura ali, né, que essa combinação vai trazer. E eu sugiro que vocês façam as 3 para experimentar. Eu deixei no material de apoio também mais algumas opções de combinação. E a partir do que a gente vai falar hoje, vocês vão poder usar a criatividade de vocês, ouvir o corpo de vocês para entender o que ele está querendo, precisando nesse momento, tá? Óbvio que não é para comer overnight todo dia o resto da vida, mas realmente é uma opção que é super prática. Você faz de noite e já tá ali pronta de manhã para você consumir, ou você faz de manhã e leva e já tá pronta para você consumir de tarde, enfim, no trabalho, em algum lugar que você vai estar. E dura aí uns 2, 3 dias na geladeira. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, eu deixei ali, como sempre, o nosso plano de ação. A ideia aqui é fazer essas 3 opções. Então, a gente vai fazer 3 versões diferentes do overnight. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Me avisem quem for entrando, coloca aqui nos comentários se você vai fazer ao vivo comigo. Isso é importante porque às vezes eu diminuo o ritmo, vejo como é que vocês estão aí, vai ser uma aula rápida, mas a ideia não é só fazer, é vocês entenderem como é que a gente pode deixar essa overnight ainda mais nutritiva, entenderem as combinações, tá bom? Bom, primeira coisa sobre o overnight. Eu gosto de fazer o leite vegetal que a gente usa, que é a base para fazer o overnight, eu gosto de deixar ele mais cremoso e mais nutritivo. E tem 2 opções que eu gosto de usar para fazer isso, tá? A primeira opção é bater o leite vegetal com inhame cozido, tá? Que é legal para o inverno, né? No inverno é legal a gente consumir mais tubérculos, mais raízes. É interessante também, se a gente está com muita vontade de comer doce, se a gente está aí na fase lútea, né, na fase pré-menstrual, é interessante trazer mais raízes para nossa alimentação, especialmente para o café da manhã. E aí é uma forma diferente de trazer raízes para o café da manhã que não seja só salgado, né? Então, fazer essa overnight com esse leite batido com inhame e para ficar mais cremoso também. Outra opção é bater esse leite com tofu, tá? Que traz aí a ideia é trazer mais proteína para esse overnight, o que também é super interessante, porque principalmente quando a gente está consumindo opções doces no café da manhã, às vezes fica faltando proteína. Então tem 2 formas, a gente vai usar aqui também, de você trazer mais proteína para essa overnight, tá? Porque, gente, é bem importante a gente consumir proteína em todas as nossas refeições. Principalmente de manhã, isso nos ajuda a ter mais saciedade, a equilibrar nossos hormônios ao longo do dia, tá? A equilibrar nossa energia também ao longo do dia. E aí, quando a gente come opções doces de manhã, fica um pouco mais difícil às vezes, né? Então, bater o leite do overnight com o tofu é uma boa opção. Outra opção é usar uma proteína vegetal em pó na mistura do overnight, que eu vou fazer aqui também para vocês verem. Eu não vou usar o tofu, eu vou bater todo o leite, todos os 3 leites com inhame, tá? Porque eu não tenho tofu, meu tofu acabou e eu quero fazer com inhame. Eu vou acrescentar a proteína vegetal numa das versões para trazer mais proteína, tá? Então são possibilidades aí, e aí vai muito de você pensar o que você precisa mais nesse momento, até de repente você, né, tem um acompanhamento nutricional individual, faz diferença até para você entender se para você é melhor o inhame ou o tofu, ou você pode botar o inhame e a proteína vegetal. Gente, inhame também eu já falei aqui, né, que é um alimento super poderoso para a saúde feminina, mulheres aí acima dos 40, a gente deve consumir inhame, então é uma possibilidade. Então, ou você bate esse leite com tofu, boa noite, Xanésia. Ou você bate esse leite com tofu, ou você bate com inhame, e aí se quiser
acrescenta a proteína vegetal, que aí você vai ter a proteína também, tá? Então, eu tenho aqui o meu inhame e eu vou botar ele para cozinhar. Plano de ação, primeira coisa, tá? Então, eu vou botar o inhame aqui para cozinhar. E aí, a gente vai bater o leite que eu vou usar com o inhame para fazer esse leite mais cremoso, tá? Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui de diferente é que geralmente a gente coloca ali no overnight apenas as frutinhas picadas. Eu quero trazer uma outra opção, que é fazer uma geleiazinha de fruta sem açúcar. E eu trouxe também essa geleiazinha com gengibre, porque já é algo que traz um aquecimento. Então, de repente, nos dias mais frios também é uma opção interessante. O gengibre também é digestivo, então é bem legal da gente estar usando pela manhã. E você vai ter uma possibilidade de variar aí a sua overnight também. Boa noite, Keila, tudo bem? Gente, me avisem aqui nos comentários se alguém vai fazer comigo as overnights, tá? Para eu também esperar vocês. E eu também trouxe essa geleiazinha porque a combinação que a gente vai fazer fica incrível. Então eu quero mostrar que o overnight é simples, mas pode ter combinações muito diferentes e com sabores muito diferentes. Ah, comer overnight sempre eu vou enjoar. Não, se você usar a sua criatividade. Então, só na aula de hoje eu vou dar 3 versões, dei mais 3 opções também de combinação no material de apoio, então você já tem 6, e aí depois você vai fazendo as combinações também. Por exemplo, dá para fazer uma geleia sem açúcar assim de frutas vermelhas, tá? Dá para fazer também. Então, a gente vai usando essas possibilidades para variar essa overnight. Então, enquanto o inhame está cozinhando, eu vou picar aqui as frutas para preparar a nossa geleia. A gente vai fazer uma geleiazinha Os cachorros têm que participar, né? Deixa eu só aumentar aqui. A gente vai fazer uma geleia de manga com maracujá e gengibre. Tá? Eu adoro essa combinação. Então, a gente vai... Ó, o inhame já tá quase cozinhando aqui. Eu vou baixar um pouquinho o fogo. A gente vai... De preferência, eu gosto de usar a manga Palmer, que é essa manga mais fina e compridinha, que ela não tem fiapo. E eu acho ela bem mais madura, mais doce, né? Ela precisa estar madura e ela é mais docinha. Eu gosto dela mais porque ela é mais docinha do que a outra, tá? Então eu vou tirar aqui a casca. Ó, lembrem, ninguém tá fazendo ao vivo nos overnights. Me avisem aí pra esperar vocês. Ó, então eu vou tirar a casca da manga. E aí, pra ter uma certa textura, eu vou pegar um pedaço que eu vou picar. E uma outra parte eu vou botar no liquidificador, que a gente vai bater. Por que a gente vai bater uma parte? Porque eu vou usar o gengibre fresco. Se você for usar o gengibre em pó, você não necessariamente precisa bater, tá? Mas como eu vou usar o gengibre fresco, eu não quero pedacinhos do gengibre. Então, mesmo que eu rale, ele acaba ficando ali um pouquinho, tá? Então, eu vou bater uma parte da manga. Aí, gente, tô morrendo de medo dessa manga nessa minha doma aqui. Deixa eu até tomar cuidado. Dá uma espremidinha aqui pra sair todo o caldo aqui dentro do liquidificador, ó. Espremer a manga aqui pra sair o caldo, porque eu não vou chupar manga correndo o risco de manchar minha roupinha aqui. Deixa eu lavar minha mão. Quem tá aqui me avisa se todo mundo aqui já comeu overnight, gosta de overnight ou não. Vamos abrir o maracujá. E aí eu vou botar o maracujá inteiro aqui dentro, tá? Como semente. Que é bem interessante consumir a semente do maracujá. Mas se você não quiser, coa. Mas como a gente vai bater, eu acho legal a gente colocar tudo, tá? Então a gente vai botar aqui a semente do maracujá. E a polpa todinha. Pegar tudo. Vai até um pouquinho da carninha aqui, da pequitinazinha, que é bom. E aí eu vou botar um pedacinho de gengibre. Genésia, você nunca comeu overnight? Você não tá fazendo ao vivo? Faça então. Porque
Eu acho que é um caminho sem volta. Mas o overnight é um caminho sem volta, é bem interessante. Então, eu vou botar um pedacinho de gengibre, a quantidade vai aí, gosto mais de gengibre, menos de gengibre. Ó, vou botar um pedaço mais ou menos assim, ó, de gengibre, tá? Eu vou dar uma batida nisso daqui. Só vou passar uma aguinha aqui. Essa manguinha que ficou aqui eu vou cortar em pedaços. Ela tá bem molinha, então vai praticamente dissolver ali, mas vai dar um pouco de textura ainda. Então eu vou picar ela aqui em pedacinhos. Tem água nenhuma, tá? Não botei água nenhuma. Então eu vou botar aqui na panela a parte da manga picada. E o que a gente bateu aqui, tá? Então eu vou botar aqui na panela. Eu gosto do maracujá batido, que fica linda a geleiazinha assim, sabe? Passar uma água. Então ficou aqui dentro a parte batida e um pouco de pedaço, tá? E eu vou levar isso aqui ao fogo. Fogo baixo. Vamos ver como é que tá o inhame? Gente, inhame cozinha rapidinho, já tá bem molinho, já vai dar pra gente bater assim que a gente acabar a geleia. Vou montar aqui no liquidificador. Vou passar uma água aqui na tábua. A gente vai só mexer um pouquinho ali, uns 2, 3 minutinhos em fogo baixo, porque eu não botei nenhuma água. Pra ela dar uma apurada, pra ela ficar mais grossinha, tá? Mas é bem rapidinho, é totalmente sem açúcar. E a gente não botou água nenhuma, não botou nada. Simplesmente bati. Pode fazer em maior quantidade, tá, gente? Então você pode fazer com 2 mangas, sabe? Aumenta a quantidade e guarda num potinho na geladeira, que você pode comer, né? Comer de outras formas também. Então é uma coisa que você pode fazer. Quem gosta da combinação, por exemplo, de tahine com geleia, dá pra fazer da mesma forma de frutas vermelhas. Então você vai bater as frutas vermelhas ou cortar em pedacinhos, levar pro fogo ali também. Se você quiser botar um fiozinho de melado, que a fruta vermelha não é tão doce quanto as frutas amarelas, né? Ali a manga, ela é mais doce, tá? Então você pode, mas eu prefiro sem, porque vai entrar o doce junto também. E você leva pro fogo, deixa apurar ali, tá? No final, você pode colocar também, se você quiser, um pouquinho de chia, porque a chia ajuda a dar aquela consistência de geleia, mas é opcional também, depende de como você vai usar. Outra opção para fazer essa geleia de frutas vermelhas sem açúcar é bater elas no liquidificador, ou pelo menos uma parte. Ó, deixa eu mexer aqui que ela tá fervendo. Desligar o inhame. Então você separa, pica uma parte, você pode até usar frutas congeladas, vermelhas congeladas, bate no liquidificador com 1 ou 2 tâmaras e aí leva para a panela e você tem uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar para usar na sua overnight, para usar em outros doces, para comer de outras formas.
mas você pode fazer dessa forma. A de manga, eu acho que não precisa de tâmara, porque a manga é bem docinha, tá bom? Ó, a gente vai mexendo aqui um pouquinho. Quem tá aí ao vivo, quero ver se alguém sabe me dizer por que que a geleiazinha, mesmo sem colocar açúcar, ela fica mais doce só da gente levar a fruta ao fogo. O que que acontece ali que vai fazer com que a fruta fique um pouco mais doce? Quero ver quem sabe pensar, né, pra gente entender também os processos que a gente tá fazendo. Enquanto isso, eu vou escorrer o meu inhame, que já tá molinho. Concentra o açúcar natural da fruta? A Cris está perguntando. Sim, por quê? Porque vai evaporar água, não vai? Por isso que engrossa. Porque quando vai saindo a água e vai concentrando. É igual fruta desidratada. Por que a fruta desidratada é mais doce do que a fruta in natura? Porque a fruta in natura tem muita água, tá? Então, quanto menos água, mais concentra o sabor. Aqueles pedacinhos vão dissolvendo um pouquinho, mas eles vão ficar com uma textura. E cuidado com o pedaço de gengibre que vocês vão colocar. Porque quando você ferve o gengibre para fazer chá, não fica mais intenso, ali ele está cozinhando também, tá? Então ele vai ficar bem forte. Deixa só mais um minutinho aqui. Você vai sentindo que ela vai perdendo água e vai engrossando um pouquinho, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui também a gente vai bater o nosso leite vegetal. Potinho pra gente colocar. Pra mim aqui já tá bom. Foi rapidinho também, porque a gente fez só com uma manga, tá? Então ela tá mais grossinha. Muita fumaça agora. Ela tá mais grossinha do que tava, tá? Que tava líquida. Agora ela já tá mais grossinha. Vou colocar aqui no potinho. Para dar uma esfriadinha. Vou mostrar para vocês a textura. Isso aqui é tão
gostosinho, gente. Olha a texturazinha dela, ó. Agora como ela já tá, ó. Tá vendo? Ó. Ficou cremosinho. Você pode deixar um pouquinho mais se você quiser, mas pra mim já tá na textura ideal. E a gente vai deixar aqui que a gente vai usar numa das nossas overnights, ok? Vamos bater agora a nossa base, que é o leite vegetal. Você pode usar qualquer leite vegetal. Eu gosto muito de usar o de coco, dá pra usar o de amêndoas, leite de sementes. Aqui eu tenho uma mistura de coco com castanha do Pará, que às vezes eu faço também, que eu gosto, tá? E a gente vai bater com inhame pra ele ficar mais grossinho, ok? Lembrando que no início eu expliquei isso, né? Quem chegou depois. Vou bater aqui com inhame. E aí, nessa hora que você vai bater, se você sabe o que tá fazendo o leite para os seus overnights, sempre é legal você chegar e já fazer alguns, né? Para você ter aí para durante a semana, para um café da manhã, para um lanche da tarde. Você pode fazer um só para amanhã do dia seguinte. Mas assim, é aquela coisa da praticidade que a gente falou, já monta ali e já tem aí para alguns dias uma opção, tá? Se você achar que precisa, eu não acho que precisa, porque a gente vai usar frutas secas. Mas se você achar que precisa, você pode bater aqui também para o leite já ficar mais adoçado, uma tâmara ou uma colherzinha de uva passa branca, sabe? Adoçar um pouquinho o leite base. É uma opção, ok? Então veja, se você sentir necessidade, principalmente quem nunca comeu, pode fazer dessa forma. Eu não vou fazer isso, eu vou bater só o leite com inhame, porque a gente vai adoçar de outras formas, tá? Cadê a tampinha do meu liquidificador? Então a gente vai bater. E é só isso, tá? Pra gente ter um leite um pouquinho mais cremoso e não tão ralo. Bom, sugestão aqui, que é bem legal para overnight, é a gente ter os potinhos para fazer isso, porque ele até facilita para levar. Já deixa montadinho aqui dentro. Isso aqui é pote de tahine, sabe que eu compro tahine? Ó, eu tenho os potinhos de tahine. Tem outro potinho aqui que é de algum produto também, que é mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E aí depende da sua fome e da sua vontade. Aqui eu vou fazer 3 overnights, que pra mim são uma porção ideal. Se você achar muito, você pode fazer menos. Se você achar pouco, você pode fazer mais, tá? Depende aí da qual refeição você vai usar, se ela vai ser um complemento ou não. Inclusive, essa principalmente que a gente vai fazer de chocolate com essa caldinha, ela pode ser uma sobremesa. E aí você faz porçõezinhas menores, né, gente? Não vai fazer um pote desse de sobremesa, mas você pode fazer inclusive como sobremesa. Tá? O overnight pode ser uma sobremesa bem nutritiva, para quando você tem vontade também de comer um docinho. Tá? Então pode ser uma opção, tá? Então vamos lá. O primeiro overnight que a gente vai fazer é um overnight que é bem interessante para o funcionamento intestinal pela manhã. O overnight, ele ajuda muito o funcionamento do intestino pela manhã, então quem tem alguma dificuldade, se o intestino não é tão perfeito, né, tem um pouquinho mais de mais dificuldade de ter essa evacuação pela manhã, o overnight é interessante. E é essa mistura principalmente que a gente vai fazer. A gente vai combinar mamão e ameixa, tá? Então, a gente vai usar aqui a ameixa, aquela ameixa seca. Eu gosto de comprar sem caroço, que facilita, mas pode ser com caroço, tá? Eu vou usar aqui umas 3 ameixas, pode ser umas 3 a 4 ameixas. Então, eu vou usar essa ameixa desidratada, tá? E a gente vai usar o mamão. E aí? Eu gosto do mamão formosa. Eu particularmente não gosto do mamão papaya, mas se você gosta, você pode utilizar. Tá? Então, é uma preferência minha. Então, eu vou picar aqui a ameixa um pouquinho, que ela vai na misturazinha ali.
E essas frutas secas que vão na mistura, que pra mim já adoçam, né? Fora a fruta fresca que a gente vai usar. Mas como eu falei, você pode, por exemplo, bater um pouquinho de ameixa aqui também nessa mistura. Pode usar dessa forma também, tá? Então vamos fazer a nossa overnight intestino saudável. Então tem a ameixazinha picada. Vou pegar um dos meus potinhos com a medida que geralmente eu uso pra mim, como eu falei. Se você achar que é muito, ficou uma quantidade grande de overnight pra você, você diminui um pouco. Se você achar que é pouco, você aumenta. Eu uso uma xícara do leite vegetal. Uma xícara do leite vegetal. Então a gente bota esse leite vegetal no nosso potinho. Não é overnight sem a chia, tá? Então a gente precisa ter a nossa sementezinha de chia. Então eu boto 2 colheres de sopa de chia para essa quantidade de leite vegetal. E eu boto umas 2 colheres de sopa também de aveia, ok? Bota aqui dentro. Nesse caso eu vou colocar a ameixazinha junto aqui do creme. E vou misturar isso daqui. Misturo bem. Aí você tem aqui 2 opções, tá? Ou você fecha assim, leva para a geladeira e no dia seguinte, quando você for consumir, você pica as frutas e coloca. Se você for consumir em casa, isso é uma possibilidade, tá? Eu, particularmente, quando eu vou consumir em casa de manhã, eu faço assim. Eu fecho ele assim mesmo e levo para a geladeira. No dia seguinte, eu pico a fruta que eu quero aqui em cima para consumir, tá? Se você quiser levar para o trabalho, ou quiser já deixar pronto para facilitar mais ainda, né, Natália? Eu não tenho nem tempo de cortar fruta de manhã. Você pode já montar. A gente vai fazer assim hoje, dá até pra ficar bonitinho. Então, a gente vai picar o mamão. Pegar aqui um pedaço do mamão. Tirar aqui a semente. Tirar a casca. Eu vou picar bonitinho. E vamos colocar aqui no nosso potinho. Assim. Opa, caiu uma mão pra fora. Melhor pegar com a colher mesmo. Aí vai a quantidade que você quiser. Eu vou botar mais um pouquinho para ficar bem cheinho. Sentiu que o intestino não tá legal, já faz a sua overnight aí pro dia seguinte que vai ajudar. Claro, a gente tem que beber água, né? Atividade física é muito importante para o intestino funcionar, muito mesmo, mas ajuda bastante. Então, vou picar mais um pouquinho e vou colocar aqui dentro.
Temos a nossa primeira overnight, nossa overnight intestino de ameixa e mamão. Ó, fechei, levei para geladeira, mas vou deixar aqui para nossa fotinho depois, tá? Nossa segunda overnight vai ser essa combinação incrível de cacau, de chocolate com manga e maracujá. Se você não experimentou ainda, precisa experimentar. Eu coloquei ali no material que é overnight TPM, porque a gente tem essa necessidade maior, né, vontade às vezes maior de comer doce, e o cacau, ele é bem interessante, gente, porque o cacau ele é muito rico em magnésio, e o magnésio realmente ele relaxa, tá? Ele causa um relaxamento nos vasos sanguíneos, fazem a gente relaxar, dormir melhor. O problema do chocolate é o leite, o açúcar que tem junto, né? Mas o cacau 100% ele é muito bom pra gente. E vale a pena a gente consumir cacau regularmente, principalmente para as mulheres que ainda menstruam nessa fase pré-menstrual, tá? Então, e o maracujá, ele também tem essa ação de dar uma relaxada. Então, é ótimo para TPM, pra gente acalmar e matar aquela vontade de docinho, tanto que a gente vai fazer ele mais docinho, vocês vão ver. Mas dá para consumir qualquer hora que você tiver vontade de comer uma coisa com chocolate. A gente vai fazer ele um pouquinho diferente para ele ficar mais docinho. E a gente vai adoçar com banana. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou amassar uma banana bem madura. Deixa eu pegar um garfinho. Então, eu vou amassar uma banana bem madurinha. A banana, inclusive, tudo na gastronomia funcional é pensado. E é bem legal vocês irem entendendo isso, né? A banana, ela é uma fonte de triptofano, tá? Que é um precursor da serotonina, que é o nosso hormônio de bem-estar, um dos nossos hormônios de bem-estar. Então, essa combinação, gente, realmente é perfeita para TPM ou para quando a gente quer relaxar, quer melhorar o nosso humor. Porque tem o cacau, que tem magnésio, tem a banana, que é fonte de triptofano, tem o maracujá também, tem o gengibre, que ele ajuda muito, por exemplo, na cólica menstrual. Então, tem vários componentes aí que ajudam. Mas não significa que eu preciso consumir só nessa época, mas ele é especialmente pensado para isso, ok? Então, eu deixo a banana bem amassadinha. Deixa eu pegar o cacau em pó. Então, a gente vai montar a nossa segunda overnight com uma xícara do leite vegetal. Vou botar uma xícara do leite vegetal. E aí, eu vou botar essa banana amassadinha pra misturar aqui no creme, pra ele ficar bem docinho, tá? Mas é opcional, você pode fazer sua overnight sem também. A banana, então, o cacau em pó, né? O cacau em pó puro mesmo, 100%. Vou botar aqui uma colher de sopa. A chia, mesma coisa, para essa porção eu uso 2 colheres de chia e 2 colheres de aveia. Misturo tudo isso bem. Só isso aqui já é uma delícia. Não, vou misturando. Tirar bem essa banana aqui. Misturar um pouquinho melhor essa aveia. Aí fica mais cremoso, até por causa da banana esse, tá? Pronto, bem misturado. Ó, então, aqui tá misturadinho. Deixa eu só dar uma limpadinha pra ficar bonito.
pra ficar bonito na foto, eu vou limpar a bordinha aqui que sujou. Pra geleinha aparecer bem também. Então, ó, a misturinha. E aí eu vou colocar aqui a nossa geleia. Ó como ela já esfriou, como ela tá mais densa, ó. A nossa geleinha maravilhosa. Ai, tá tão cheiroso essa combinação, gente, que dá vontade de comer agora. Eu vou ter que me segurar. Botar a geleia aqui em cima. Sem medo de fruta. Você tá vendo que aqui tem uma banana, uma manga e um maracujá. Sem medo de ser feliz. Principalmente até porque eu tô falando da TPM, a gente sim tem necessidade maiores calóricas nessa fase. E eu preciso de calorias, sem medo de fruta, gente. Olha que coisa mais linda, nossa overnight. Ficou cheia essa, né? Natália, você tá exagerada. É o que eu falei. Pra mim, é isso aqui. Se você quiser, diminui. Outra coisa que você pode fazer, até podia ter feito assim, é montar camadas, tá? Colocar uma parte da mistura, botar a geleia no meio, colocar mais um pouquinho da mistura em cima, tá bom? Mas aqui a gente fez assim, a nossa overnight com a geleia. Aí eu vou tampar e deixar para ser feliz amanhã. E agora a gente vai para nossa terceira overnight. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Terceira versão, ela vai ser mais pro friozinho, né? Quando a gente tá no inverno, dias muito frios, eu não recomendo comer uma coisa gelada logo de manhã. E essa overnight que você deixou na geladeira, ela já é muito gelada para de manhã cedo. Então você pode, se tiver muito frio aí, você pode deixar fora da geladeira, tá? Não tem problema. Pode ser que ela dê uma leve fermentadinha, que é legal, vai ficar um probiótico fechado, claro, né? Então você pode deixar fora da geladeira se tiver muito frio e aí você não come gelado. Pode deixar, gente. Se tiver frio mesmo, né, até 12 graus assim, pode deixar fora da geladeira, não tem problema, tá? Da noite pro dia, óbvio, você não vai deixar dias e dias, da noite pro dia, tá? Outra opção nos dias mais frios é consumir overnight de tarde, como lanche da tarde, porque aí já tá um pouco mais quentinho, né? Às vezes tem sol, você pode deixar fora da geladeira um pouco antes de consumir, então também tem essa possibilidade. E aí tem uma terceira possibilidade, que é essa versão que eu vou fazer agora, onde a gente faz a base do overnight só, tá? E você vai usar uma caldinha de fruta cozida em cima. Como eu não vou comer agora aqui, você também pode fazer isso e guardar na geladeira, porque também fica maravilhosa. Inclusive, gente, maçã cozida é muito boa para a saúde intestinal também, tá? Então você pode fazer essa versão para comer fria, mas você também pode fazer essa versão para comer com essa caldinha quente. Então você faz a base do overnight apenas, né, que a gente vai fazer, e você faz essa caldinha de maçã na hora, ou se você não tiver muito tempo na hora, você faz a caldinha agora de noite e na manhã seguinte você só esquenta ela na panela e joga por cima do overnight. Mas ela é pensada para ser comida assim mais quentinha, tá? Então a primeira coisa é montar a nossa base, tá? Essa base ela vai ser com o nosso leite vegetal. A gente vai usar uva passa, a gente vai fazer de maçã, e eu acho que com maçã combina bastante com uva passa, tá? Então eu vou colocar, ó, um pouquinho de uva passa aqui, nessa misturinha. Vou pegar uma colher. A chia, então as 2 colheres de chia. As 2 colheres de aveia. E eu vou
vou botar canela em pó aqui. A canela também aquece um pouquinho e combina muito com maçã, né? Então, vou botar a canela aqui e vou fazer a minha misturinha. Pronto. Fiz a misturinha. Bom, espero que ficou um pouquinho de chia aqui na lateral, só para misturar bem. Pronto, fiz a minha misturinha. Aí você tem duas opções. Você fecha, leva para geladeira e a caldinha você serve quentinha na hora. Se você quiser, você faz a caldinha como eu vou fazer aqui, bota em cima, leva para geladeira e come fria também, que fica uma delícia, tá? Eu vou fazer assim porque eu não vou consumir agora, tá? E para mostrar para vocês montada também. Então, para nossa caldinha, a gente vai usar laranja e maçã, só isso, tá? Pode botar uma pitadinha de canela também. Então, eu vou fazer um suquinho aqui de uma maçã, aqui no manual mesmo, que é o que eu gosto de usar. De maçã não, de laranja, tá? Fazer um suquinho de laranja. Colocar esse suquinho numa panela. E eu vou picar a maçãzinha para botar. Se você quiser retirar a casca, pode ser sem casca também. Olha quantas frutas a gente está utilizando. A gente usou mamão, a gente usou maçã, manga, maracujá, banana. Olha as possibilidades. Outras possibilidades que eu botei no material, né? Usar frutas vermelhas, usar mirtilo. Eu gosto muito de usar mirtilo também. Então a gente tem todas essas possibilidades para variar as frutas. Kiwi. Aliás, kiwi também é uma fruta muito legal para o intestino, tá? Que poucas pessoas falam. Cortar aqui minha maçãzinha. Gosto de cortar em cubos bem pequenininhos para ficar delicadinho. Meninas que estão por aí, tá? Se vocês estão com água na boca como eu tô aqui, porque eu tô vontade de não tomar sopa que eu preparei no jantar e comer overnight, mas eu não vou fazer isso, vou deixar para amanhã. Vou colocar a maçã na panela. Uma pitadinha mais de canela. E vou levar ao fogo. Podia ter feito essa antes, né? Deixar cozinhando ali, mas tudo bem. A gente vai deixar ela cozinhar um pouquinho, também não demora muito. E aí, como eu falei, você tem essas duas opções. Você deixa a caldinha, se quiser fazer à noite, deixa ela, bota num potinho e aquece rapidinho na panela no dia seguinte e coloca sobre o overnight. Ou você já coloca aqui nela e consome assim fria mesmo, tá? Ai, gente, eu esqueci, mas vou mostrar aqui pra vocês pra falar. Nessa overnight aqui, eu ia colocar, eu esqueci, viu? A proteína vegetal. Eu tenho uma proteína vegetal sabor chocolate, então ela só daria aqui. Se você tiver uma proteína vegetal sabor baunilha, você pode botar em qualquer um, na de mamão, na de maçã, que a gente falou lá no início, né, para trazer mais proteína. Eu esqueci. Aí eu tenho uma proteína vegetal aqui sabor chocolate, é uma das marcas que eu gosto de consumir, que é da Holistic. E aí eu esqueci, eu ia botar. Aí eu botaria uma colher de sopa. Então na misturinha aqui, tá? Então misturei ali, só baixar o foguinho aqui. Misturei a banana, o cacau.
cacau, a chia, mistura ali também a proteína em pó, em qualquer uma dessas possibilidades que você tem aqui, tá? Se você tiver uma proteína sabor coco, sabor baunilha, sabor banana, você pode botar nos brancos. E se você tem uma proteína sabor chocolate, você mistura aqui. É uma possibilidade para trazer mais proteína, como eu falei no início, tá? Eu esqueci, acabou que ficou sem mesmo. Só fechar esses potinhos aqui. O aroma fica super bom. Ó, sobrou um pouquinho do meu leite vegetal, eu vou guardar de volta na minha garrafinha. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o overnight, sobre o que a gente fez, possibilidades de combinações? Me falem aí. Limpadinha aqui. Ó, aqui ela tá falando que gosta de colocar castanha picada. Boa falar sobre isso. Eu acabei não colocando, que eu quis fazer a versão mais simples. Ah, outra questão sobre substituição que eu falei no material de apoio também. Quem não pode consumir glúten, por exemplo, e não tem a aveia sem glúten, pode fazer... Peraí que entrou uma ligação. Então, quem não achar a aveia sem glúten, não tiver, pode fazer com a quinoa em flocos, por exemplo, tá? E você pode colocar alguma castanhinha picada para trazer uma crocância, né? Para trazer uma textura também. Você pode usar a castanha do Pará picada, nozes picadas, tá? Então você pode colocar uma amêndoa picada dentro dessa misturinha também para trazer essa crocância, tá? Aí a Cris está perguntando quanto tempo duram na geladeira. Depende um pouquinho de como você vai usar. Por exemplo, você tem essa fruta cozida, a geleiazinha, você tem uma durabilidade um pouquinho maior. A fruta fresca, por exemplo, você botar uma banana, ela escurece, né? Por isso que eu uso a banana muito nessa de chocolate, porque não tem problema ela escurecer porque tem o cacau, tá? Bem fechadinho, se você montar, fechar e não mexer nela, não ficar comendo, não ficar tirando, eu digo que você pode fazer para 3 dias, assim, 3 dias na geladeira vai, tá? Então você pode fazer aí, pegar e fazer para 3 dias, para ter café da manhã, para ter lanche da tarde. Às vezes pode até ir um pouquinho mais, se tiver muito frio, se você estiver usando fruta cozida. Pode ser, dependendo da temperatura que esteja, como eu falei, que vai dar uma leve fermentada. Mas isso é legal, isso é probiótico, tá? Quem gosta do sabor, né, de fazer... A gente inclusive falou sobre fazer fermentados, né? Isso é uma fermentação natural, tá? Não tô falando de estragar, tá, gente? Mas essa leve fermentada que ocorre por causa do açúcar natural das frutas é uma forma de fazer fermentado de forma natural, inclusive. Então, se você montar, como eu tô fazendo aqui, num pote fechado, com tampa, montei minhas overnight, vou botar na geladeira e vou tirar só a que eu vou consumir. Você tem overnight para 3 a 4 dias. Quando você usa fruta fresca, é o que eu falei, tá? Aí, se você quiser que dure mais, eu não botaria fruta fresca junto. Eu colocaria na hora de consumir. Ou, vou pro trabalho de manhã e vou levar. Pico a fruta, coloco dentro do pote que já estava na geladeira e aí eu levo, tá? Mas essas geleinhas são interessantes por isso, porque você tem uma durabilidade um pouco maior. Porque quanto menos água, mais ela conserva. Deixa eu só ver aqui.
Nossa maçã já tá cozinhando um pouquinho. Vou tampar um pouquinho essa panela. Tô achando a tampinha dela, vou usar essa daqui. Só para concentrar ali um pouquinho enquanto a gente termina aqui. Então, a fruta cozida, a geleinha, ela vai durar um pouco mais, tá? Então depende um pouquinho disso só, mais 3 a 4 dias vai bem. Então você pega, monta, pode até fazer essas variações, colocar um cacau numa, colocar uma fruta diferente na outra. E se você tem mais pessoas em casa, melhor ainda, né? Porque aí a pessoa vai consumir mesmo. Então você pode deixar para o lanche da tarde, para o café da manhã, tá bom? Então a gente tem as nossas duas aqui, vamos montar a nossa terceira, ela já vai pegando, engrossando um pouquinho. Aí, gente, depende da textura que você quiser também. Se você quiser que derreta bem mais ali, fique quase uma geleiazinha, você pode até dar uma amassadinha na maçã, colocar um pouco mais de água ou suco de laranja e deixar mais tempo ali para ela ficar mais derretidinha. Você pode fazer tipo um purê de maçã também, tá? É uma opção. Eu quis deixar ela assim, levemente cozida, mas ainda com uma textura, porque é assim que eu gosto, tá? Então, ela fica com uma cor bonita por causa da laranja. Que cheiro maravilhoso, gente. Canela, laranja e maçã. Vou pegar uma colher. Então, ela tá assim bem quentinha. Então, como eu falei, se você fosse comer agora, isso aqui estaria na geladeira. Você bota essa maçã cozida quentinha e aí é outra sensação. Vai ficar morninho, vai ficar quentinho e é uma forma de você consumir o overnight mesmo nos dias mais frios, tá? Ou você faz o que eu vou fazer aqui, que é colocar a nossa maçã assim mesmo. Também fica uma delícia. Caiu aqui. E já dá um toque, dá outro sabor. Tô na dúvida de qual eu vou comer amanhã. Ó, dúvida cruel. Olha que lindona nossa overnight de maçã. Tá saindo até fumacinha ainda. E eu tô muito na dúvida de qual eu vou comer amanhã. Qual que vocês comeriam? Qual vocês fariam primeiro ou comeriam primeiro? Me fala aí, Cris, me fala, Keila, que vocês que estão por aí, me fala qual vocês comeriam primeiro. Então a gente tem, ó, as nossas 3 overnights aqui. Deixa eu até abrir. Depois eu vou mandar a fotinho pra vocês, ó, das nossas overnights. E essas, gente, são apenas 3 opções, né? Eu acho que o mais importante é tudo isso que eu falei das possibilidades, combinações. A quentinha, né, Cris, que tá frio. A Janésia tá na dúvida. E vocês têm mais opções que eu dei aí na apostila de combinações também. E é usar a criatividade de vocês. Mas eu sugiro assim, confiem na Tia Nath, como eu falo. Testem essas 3 aqui. Pra vocês se apaixonarem, de repente, pelas 3 ou por uma mais. E depois vão testando outras possibilidades. Ó, a Keila também tá indo no de maçã. E falou que o Juliano comeria o de gengibre com chocolate. Eu também, eu sou suspeita para falar dessa combinação aqui, gente. Chocolate com maracujá, gengibre, maravilhoso. Mas essa de maçã aqui também no frio que tá fazendo, tá me dando uma vontade de comer. Agora até, vou tomar a sopinha que eu planejei.
E a de mamão, que é super boa para o intestino e é bem gostosa também, tá? É bem gostosinha e ajuda muito nessa questão do intestino, tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de overnight que vocês pediram. Eu espero que vocês tenham gostado das possibilidades, das combinações e de tudo que eu falei aqui sobre essa receita, sobre as possibilidades, sobre o que fazer para deixar mais nutritivo. E postem as overnights de vocês lá no grupo. Se vocês inventarem novas combinações, mostrem lá pra gente também. E a gente se vê na próxima aula ao vivo, tá bom? Boa noite para vocês, obrigada quem estava aqui ao vivo e até a próxima aula.